A paz do Senhor, irmãos. Espero que todos estejam bem. Nesse momento eu quero fazer mais um comentário acerca da palavra de Deus. Eu quero usar 3 exemplos aqui. O vídeo vai ficar um pouco longo só para os irmãos entenderem. Eu quero falar sobre uma palavra muito usada tanto no português como na teologia, chamada de falaz. Falaz quer dizer mentira, engano. Quando alguém usa um texto e comenta sobre ele, falando algo em que o texto não está comentando, aquilo que não é proposta do texto. Isso, infelizmente, é muitas vezes usado na teologia, o que também a gente chama de exegese, é colocar no texto que o texto não quer dizer. Mas no caso aqui, na verdade, é uma falaz. Criar uma doutrina sobre o texto, quando o texto não está afirmando nada disso, e isso vem baseado numa compreensão errônea do texto. Primeiro exemplo disso, eu quero falar sobre Mateus 16, da grande confissão de Pedro. A Bíblia diz que Jesus, no final do seu ministério, ele leva os seus discípulos para Cesareia de Filipe, que era conhecida antes desse nome como Panéias ou Banias, porque naquela cidade ali, como o nome já sugere, fundada pelo filho de Herodes o Grande, Filipe, ele recebe essa cidade, e essa cidade ali tinha uma caverna, e essa caverna tinha um portão conhecido como Porta do Inferno. E dentro dessa caverna, dessa gruta, havia altares ao deus Hermes, Zeus, Eco, e também o mais adorado ali, que deu o nome anterior a Cesareia, aquela cidade de Panéias, título dado por causa do deus Pan, metade homem, metade bode, que, segundo a tradição, mitologia grega, dançava com a trombeta junto com as ninfas, que eram suas sacerdotisas. E também dentro dessa cidade, de Cesareia de Filipe, haviam 3 templos, um dedicado a Panéia, o dedicado a Zeus e o dedicado à deusa da vingança, Menefis. E quando Herodes dominou essa cidade, ele construiu um templo branco em homenagem aos Césares. Então imagina como que era essa cidade bastante idólatra, de diversidade de deuses. E é nesse contexto aí em que Jesus entra agora sob o domínio de Filipe, filho de Herodes. Esse lugar chamou-se então Cesareia de Filipe, não confundi-la com a Cesareia Marítima. Essa Cesareia de Filipe que ficava perto do Monte Hermon, né, no sudoeste, do sopé do Monte Hermon. Inclusive esse templo que Herodes fez, era um templo branco, foi ao pé do Monte Hermon. Essa cidade, nos tempos bíblicos, para os irmãos entenderem, era a região que Israel conquistou dos reinos de Og e de Bazã. Lembra daquela guerra lá que Israel venceu no deserto? Essa é a Cesareia do dia de Jesus. E o interessante é que quando Jesus chegou nessa cidade, ele fez uma pergunta aos discípulos: quem diziam ser ele, quem os homens diziam quem ele era, né? Quem diz os homens acerca do Filho do Homem? Aí o discípulo começa a responder: um diz que tu és Elias, Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus dirige a pergunta ao seu discípulo: mas vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro, tomado pelo Espírito Santo, dá aquela maravilhosa resposta: tu és o Cristo vivo, o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus então disse a Pedro que nem foi carne nem sangue que o revelou, mas o próprio Deus que o revelou. Aí Jesus agora diz assim: olha, tu és Pedro, eu te digo que tu és Pedro. Nós sabemos que Pedro, Péter, né, que é o nome hebraico dele, o nome, grego dele, quer dizer pedra, né, pedra pequena. E Jesus disse assim: olha, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. 3 coisas eu quero dizer aqui. Primeiro, nessa caverna que eu dizia que o nome dela tinha
sido chamado de Porta do Inferno, todo mundo acreditava, porque ali havia uma fonte de água, que ali era a entrada para o submundo dos mortos, né? E que, segundo a crença, somente o Messias poderia um dia ali abrir a porta para liberar ou libertar os mortos. Todo judeu tinha essa crença. E sobre essa gruta havia uma rocha, aonde ficavam os 3 templos pagãos que eu vos falei, exceto de Herodes. Então Jesus agora, ele diz, olha, sobre essa pedra, que era uma rocha que tinha sobre a caverna, ele disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeira coisa nós temos que entender, que no texto grego não existe a palavra contra ela. Esse texto aí, essa palavra contra, foi uma tradução, foi uma palavra colocada pelos tradutores para nos dar uma noção acerca do que Jesus queria dizer, mas infelizmente essa palavra contra traz alguma confusão. Na verdade não é contra, sobre ela. E outra coisa, essa palavra inferno aqui não é aquilo que nós entendemos hoje, inferno, os demônios vindo para guerrear contra a igreja. Não. O que Jesus está dizendo é o seguinte, havia o costume nas guerras em forçar as portas, os inimigos forçaram as portas para entrar. Mas esse prevalecer aqui, que o Senhor está dizendo, não é questão de uma guerra. Havia esse costume, mas aqui não é esse sentido. É de resistir, prevalecer. E o ataque aqui não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque Jesus está dizendo que o poder da morte, que o Sheol aqui, a palavra correta não é inferno, que é uma palavra latina, infernum, é Hades, Sheol, reino dos espíritos desencarnados. Jesus está dizendo que a morte não prevalecerão, não resistirá à mensagem que a igreja pregaria, com a mensagem que o Cristo ressurreto também ressuscita e ressuscitará aos que nele creem. Não é uma batalha espiritual entre demônios versus Jesus, demônio versus igreja. Jesus está falando aqui sobre a sua vitória sobre a morte, sobre a esperança de ressurreição que a mensagem dele, através da sua igreja, traria para aqueles que crerem e que creriam também em Jesus. Então, as portas do inferno não prevaleceriam, ou seja, o medo da morte não prevaleceria sobre aqueles que creriam em Jesus. E nós sabemos, né, que Jesus disse, olha, tu és Pedro, mas sobre essa pedra eu edificarei minha igreja, sobre a esperança em mim da ressurreição, eu edificarei a minha igreja. Lembra? Jesus disse a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, uma esperança que no Antigo Testamento não era bastante conhecida, né, acerca dessa ressurreição que Jesus traz bem detalhadamente através do Evangelho. Claro que os judeus sabiam de uma ressurreição, mas não tinham noção de como seria até Jesus revelar isso através da mensagem do Evangelho. E aí, Jesus disse assim, Pedro, eu te dou a chave do reino, e tu vai usar essa chave, e tu terás, né, a chave do reino. Essa situação, nós temos que entender o seguinte, que nos reinos antigos havia um vizir, e esse vizir era o responsável por tudo no reino abaixo do rei. José foi um vizir, Daniel foi um vizir. A Bíblia diz que existia um Eliaquim, que era vizir do rei Ezequias. Esse vizir, ele abria a porta do castelo, tinha a chave da despensa, ele autorizava
e desautorizava qualquer coisa, que ele usava o selar, o anel de selar do rei, tinha autoridade dada pelo rei para trazer as pessoas até o rei, para dar acesso às pessoas ao rei. Era isso que Jesus estava dizendo para Pedro. E claro que isso serve para toda a igreja. Nós somos o vizir, aquele que leva as pessoas até Jesus. Então nós temos a chave. Que chave é essa? A palavra. Somos o vizir da Basileia Toteus, do reino de Deus. Pedro foi o primeiro a ter essa função dada por Jesus. Mas isso não se restringiu só a Pedro. Toda a igreja, todo aquele que crê em Jesus e prega a palavra, se tornou um vizir. E outra coisa é o seguinte: quando Jesus disse para Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu. O que é palais? Falais. Falais é quando se usa um texto para dar base com uma falsa compreensão. O texto grego não diz dessa maneira, o que ligares na terra será ligado no céu, como se aqui na terra desse ordem ao céu. Hipótese alguma. O que o texto grego diz é o seguinte: o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Então a ordem não vem daqui, não vai daqui para lá, vem de lá para cá. A igreja recebe a ordem do céu e ela liga aqui na terra. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, a igreja recebe a ordem sob a luz do Espírito Santo, da vontade de Deus, e ela liga porque já foi ligado lá no céu. Então, Pedro como chaveiro do céu, não existe isso. Pedro se tornou um vizir do reino aqui na terra. E quando ele recebe isso, o Senhor está dizendo: Pedro, o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Outra coisa que se tornou falais, melhor dizendo, é Mateus capítulo 18, quando a Bíblia vai dizer, e somente Mateus fala isso, que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou, ou estarei no meio deles. E isso trouxe bastante má compreensão desse texto. Eu cresci ouvindo pessoas que iam no culto, chegavam no culto, não ia ninguém porque choveu, as pessoas voltavam para casa decepcionadas, não oravam, não cantavam o hino sozinho, não liam uma palavra, porque na cabeça dele Jesus não estaria ali com ele por não haver mais uma pessoa, porque a promessa, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio dele. E aí, não conhecendo o contexto em que Mateus está falando isso, acham que se eles forem para o culto e não tiver mais ninguém lá, exceto ele, no caso, uma pessoa só, Jesus não estaria ali, o que é errado. O que Mateus está falando no capítulo 18 é acerca de um tratamento da igreja com alguém que pecou, com alguém que ofendeu e foi ofendido. Por exemplo, eu ofendo alguém, ou alguém me ofende, só que eu quero lá me consertar com essa pessoa. Eu chamo uma pessoa, eu vou lá com a pessoa sozinho, e a pessoa não quer ir, não quer me perdoar, eu chamo uma testemunha, ou 2 testemunhas. E essas testemunhas virão comigo para que eles observem a minha intenção de um conserto e se a pessoa realmente quer ou não me perdoar ou receber o meu perdão. Nisso que essas 2 pessoas vão comprovarem, Jesus está dizendo que ele também está no meio ali, porque a única solução é um conserto. Então o que acontece? Eu chamo essas 2 pessoas como testemunho da minha vontade de receber ou liberar o perdão dessa pessoa. E essas pessoas juntas, era um costume judaico que somente 2 ou 3 pessoas serviriam de testemunha, não só uma, é a partir de 2. Essas 2 pessoas então iriam e Cristo também estaria ali como testemunha. Caso isso não resolvesse, eu levaria
diante da igreja, e se a pessoa não quisesse retratar, seriam tratados como gentil e publicano. Então o que Jesus está dizendo aqui não é culto, é um desejo de reconciliação entre irmãos. Jesus não está dizendo, se uma pessoa não for no culto e não tiver mais ninguém lá, que Jesus não está com ele, senão iria contradizer o que o Senhor falou em Mateus 28. Eu estou convosco todos os dias. Esse convosco ali era com a igreja coletiva e com os crentes também individualmente. Por exemplo, eu estou aqui, o Senhor é comigo. Quantas vezes na Bíblia nós vemos Deus falar com pessoa, eu estou contigo. Disse a Josué, não tema, eu estou contigo. Disse para vários outros personagens bíblicos, eu estou contigo. Então não precisa haver duas pessoas num culto para que o Senhor esteja comigo, até porque culto quer dizer serviço. Quando eu faço as coisas para Deus, no reino de Deus, eu estou prestando culto. E não é necessário mais alguém estar comigo para Deus receber o meu culto. Até porque meu culto é individual. Então Jesus, ele está comigo, ele habita em mim, através da pessoa do Espírito Santo. As duas ou três testemunhas, onde houver duas ou três pessoas reunidas em nome de Jesus, ele estaria presente, é para essa situação de reconciliação entre irmãos que pecaram entre si, irmãos que tiveram algum problema e se ofenderam e tiveram um desentendimento. Não tem nada a ver com culto, até porque só Mateus fala isso, porque Mateus, como judeu, sabia da tradição dos judeus acerca de testemunha. Então, quando se interpreta errado, o nome disso é falaz. Mas quando se lê o texto com calma, lê o texto analisando cada detalhe, nós vamos perceber que o texto, a Bíblia, interpreta a Bíblia. A Bíblia pode ter dificuldade, mas não erros. Deus abençoe os irmãos e fica com Deus. Pai do Senhor, em nome de Jesus.